De volta ao seu programa. Hoje a gente está conversando, daqui a pouquinho a gente vai começar o nosso diálogo aqui sobre a alimentação das crianças. A obesidade infantil vem aumentando cada vez mais, é a obesidade que mais aumenta em números. Daqui a pouco eu vou passar vários números aqui para vocês. Então assim, a gente tem que tomar um cuidado com como alimentamos as nossas crianças. Daqui a pouco uma nutricionista, uma pedagoga aqui, a gente vai conversar sobre o tão famoso lanchinho na escola e o que vai e o que não vai dentro da lancheira, tá bom? Mas agora, queria conversar com você sobre o seguinte. Sabe aquela história de você tá precisando da internet, tá precisando de uma informação e você não consegue que o seu 3G funcione? Pois é, a Samela veio hoje aqui no seu programa justamente para conversar com a gente sobre esse assunto. Samela, tudo bem? Tudo bom, Wagner? Hoje você veio de brasileiro, tá se sentindo mais à vontade. Aquele dia eu passei um pouquinho de frio com aquela roupa que eu tava, Tava frio, né? Tava frio, é. Ainda bem que aqui tem bastante luz, fica mais quentinho. É, isso aí. Samela, 3G é uma dificuldade, né? É uma dificuldade. Existe uma organização chamada Proteste, tem o site proteste.org.br. É uma organização não governamental, né? E eles costumam fazer pesquisas, costumam pesquisar e investigar assuntos de defesa do consumidor. E recentemente eles resolveram fazer uma pesquisa em relação à utilização da internet 3G no Brasil. Então eles percorreram praticamente 6 mil quilômetros em todo o Brasil, fazendo testes das redes em diferentes operadoras. O que eles constataram foi o seguinte: entre várias estatísticas, a pior operadora, que eles tiveram mais dificuldade de acesso, de 100 vezes, digamos, que você tenta acessar a internet, 63% das vezes o 3G não funciona. Ou seja, Mais de cada da metade. 100 vezes que eu tento, 63 dessas vezes eu não consigo. Você não consegue acessar o 3G, que supostamente tem uma cobertura bem abrangente, né? O número é grande, mas eu tenho certeza que quem tá assistindo aí tem 3G em casa, sabe, e acontece comigo o tempo todo. Com certeza. Eles também constataram o seguinte, que o índice de acesso, a qualidade do acesso da internet 3G no Brasil é 19% pior do que a média ao redor do mundo. Então a gente realmente, eu acho que isso é uma realidade para todo mundo que tem smartphone e tenta acessar a internet móvel, que realmente a gente tem dificuldades no Brasil. É interessante Existe isso. tem muito comentário em torno desse assunto por causa da Copa. Eu tava ouvindo algumas matérias no rádio recentemente explicando o funcionamento e as operadoras já se defendendo antecipadamente porque não vai funcionar. E é interessante porque você acessa, não consegue a sua informação e quem paga por isso? Pela informação que você não tem, né? Pois é. Existem algumas diferenças entre as redes. E para quem hoje tem acesso à rede 3G, normalmente se você olhar no seu celular, você tenta acessar o 3G e às vezes não funciona e aí muda para uma rede diferente, aparece um Ezinho. Em vez de aparecer o 3G, aparece aquele Ezinho. Então existem algumas redes. O início da rede móvel no mundo para celulares, né, acesso à internet no celular, começou já tem bastante tempo. De início você acoplava modems àquele celular que já não era pequeno para poder ter acesso. Depois surgiu a rede GSM, que era uma rede um pouquinho já melhor e tal. Foi o início do acesso, principalmente e-mails, que é um conteúdo mais leve para você fazer um download pro celular. Depois surgiu a rede Edge, que é essa Ezinho aí que a gente vê no celular de vez em quando. O que acontece? Quando você tenta acessar a internet 3G e não tem espaço para você acessar, tem muita gente acessando ali naquela região, você é redirecionado para a rede Edge, que é uma rede bem mais lenta, com uma qualidade um pouco inferior, e aí é uma tentativa de acesso. Mas pelo menos no meu caso, dificilmente quando não funciona no 3G, funciona no Edge, não funciona de jeito nenhum. Direto eu tô nesse Edge. Então você tá sempre atrasado na fila para entrar no 3G. Eu acho que sempre tem gente na minha frente aí na fila. E aí a gente tem uma segunda dificuldade com o 3G. Ele funciona numa radiofrequência diferente dessas outras redes iniciais, o GSM e o Edge. Então o que aconteceu? Quando a gente migrou para o 3G, que hoje é o formato de rede móvel padrão para a maioria dos smartphones, e agora migrando para o 4G, eu vou falar um pouquinho do 4G bem por cima, o que acontece? Quando migrou para o 3G, eles tiveram que trocar os equipamentos. As companhias telefônicas e as operadoras de celular têm que trocar os equipamentos. Por isso que a cobertura ainda é tão fraca. As antenas que eram utilizadas antes não funcionam para esse tipo de conexão. Então tem muitos lugares que a gente ainda não tem cobertura, tem o que eles chamam de sombra, né? Eles falam que tem a cobertura nacional, mas tem as sombras, onde certos pontos que não funcionam a conexão 3G. Então a gente ainda tem essa dificuldade no Brasil, por isso o nosso acesso é tão complicado. Mas vem aí a promessa
da rede 4G, que é o próximo passo após o 3G. A promessa é que a rede 4G, ela funcione tão bem ou tenha as mesmas velocidades da nossa banda larga em casa. Mas até que as companhias troquem todos os equipamentos para chegar nesse 4G também, né? Com certeza. Então a gente tem um longo processo a seguir. Tem lugares no mundo que o 4G já está funcionando e funciona muito bem, provavelmente com uma qualidade de acesso melhor do que a gente tem em banda larga em casa. Mas o 4G é uma promessa que vem chegando de que a gente vai ter internet móvel. Hoje a gente abre mão da velocidade para ter a mobilidade. O 4G, a promessa é que a gente possa ter os dois, a mobilidade e a velocidade. Eita, que a gente não vai sair do smartphone mesmo, vai né? ficar pior do que já tá. A situação vai ficar pior. Agora, é interessante porque a gente no programa de ontem, né, tava falando que o Brasil é o 5º país em acesso à internet. E aí a gente com um 3G tão complicado, né? A gente é o 5º país em acesso, mas se a gente for analisar as estatísticas da qualidade desse acesso, ele é completamente inferior à maioria dos outros países. Não, mas é o 5º em acesso de um modo geral, né? Não o 3G somente. Não, eu digo a qualidade do acesso, não apenas no 3G. Toda a qualidade da banda larga, da internet de alta velocidade no Brasil é muito inferior à maioria dos outros países. A gente é o 5º em acesso, mas não é o 5º em qualidade, muito longe disso. Muito bem. Dúvidas sobre tecnologia? Você pode mandar o seu contato aqui para a Samela, ela responde sua dúvida, fala sobre o tema que você tem vontade de conhecer melhor. facebook.com/seu programa, o nosso Twitter, @seu programa. Toda terça-feira, Samela Carvalho está aqui com a gente. Obrigada. Até terça, Samela. Até lá. Olha, e o nosso assunto é obesidade infantil hoje, né? De acordo com um estudo realizado pela Universidade de Bristol, a diferença de QI das crianças que se alimentam de maneira inadequada pode chegar a 5 pontos em relação às crianças que receberam até os 3 anos de idade uma alimentação mais saudável. Que seria isso? Frutas, legumes, comida caseira. E aí, a gente vai falar sobre esse assunto aqui no seu programa de hoje, o que colocar na nossa lancheira, inclusive. Por isso, eu estou recebendo a nutricionista Ingrid Moreira. Por favor, Ingrid, seja bem-vinda, tudo bem? Pedagoga. Pedagoga, você é a pedagoga. Seja bem-vinda, Ingrid. Muito obrigado, pode ficar à vontade. E a Alessandra Araújo, que é nutricionista. Alessandra, a gente já se conhece de outros programas aí, Vida e Saúde, por exemplo, né? Fica à vontade, Alessandra. Por favor, gente, fique à vontade. Nosso assunto de hoje é muito complicado, porque pra gente já ter que fazer uma decisão de o que comer, escolher pelo mais saudável, ter toda essa conscientização de que a alimentação não é só pro nosso prazer, é também prazer, mas também tem que ser a coisa boa pro nosso corpo, tudo bem, a gente, né, adultos. Agora, criança é muito mais complicado, né? A Alessandra, inclusive, desenvolve um trabalho especificamente com crianças e nas escolas. É mais difícil mesmo, Alessandra? É só uma impressão? Muito. Muito difícil. Muito difícil. A concorrência é desleal. O comércio ao redor da escola, né? Ou mesmo aqueles carrinhos ambulantes que ficam ali em volta, em torno da escola, eu falo que é o meu concorrente mais forte, porque não adianta a gente ir ali na cantina. A gente vai na cantina, retira tudo, faz toda a orientação, capacitação das cantineiras, mas o entorno da escola é complicado. É complicado. Bom, a gente vai conversar sobre o papel de casa, o papel da escola. A gente daqui a pouco vai saber da Ingrid aqui como fazer com que a escola também participe desse processo da alimentação saudável. Não sai daí, o seu programa vai fazer um intervalo, mas é rapidinho, a gente volta já.